Vida de arquiteto não é fácil, né? E no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns desabafos de tudo que já passamos até hoje. Com certeza tem coisas que a gente ainda está enfrentando e vamos enfrentar. Pra você ver que você não tá sozinho nos perrengues. Isso aí, provavelmente você vai se identificar, então vamos ver. Eu sempre falo, vem com a gente, vamos ver. Olá, eu sou a Dani, arquiteta do Estúdio KT. Eu sou o Matheus, arquiteto do Estúdio KT. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas que acontecem aqui no nosso escritório. Como a gente tem o costume de, talvez você já siga a gente lá no Instagram e nas outras redes, a gente sempre fala um pouco da vida real, do que a gente enfrenta e não da perfeição que todo mundo vê nos escritórios, enfim, nos perfis. Na maioria, né? Na maioria. Então a gente fala a real, o que a gente enfrenta, os desafios. E hoje a gente vai fazer um desabafo aqui de várias situações que a gente já passou, ou que você já pode ter enfrentado aí também, porque aqui é a vida real. O intuito desse vídeo não é ficar se lamentando, não é ficar desabafando, mas só compartilhar para quem tá aí assistindo ver que não tá passando sozinho por algumas situações, que é comum, que pode acontecer com qualquer um. Isso aí, algumas coisas que, como a gente enfrentou elas, como a gente saiu disso, enfim, é bom pra trocar um pouco de aprendizado, né? A primeira delas que a gente vai falar é sobre uma situação que aconteceu com a gente num projeto de gesso e iluminação. A gente foi contratado para fazer o projeto arquitetônico e interiores da casa completa, então a gente se dedicou, fez o nosso melhor como sempre. Fizemos o projeto, a obra estava sendo executada e aí fizemos o projeto de gesso conforme os projetos de interiores que a gente tinha feito, mostrado para o cliente. Projeto esses que a cliente sempre falava que tinha amado, que ela queria executar exatamente igual, que para ela era muito importante, que ela queria olhar a imagem e olhar a casa dela e ver que estava igualzinho. Então a gente fez tudo exatamente como estava no projeto. A gente fez os projetos executivos em cima das imagens, enfim, do 3D que a gente tinha apresentado para ela. E aí um certo dia a gente chegou na obra para fazer o acompanhamento, estavam executando o gesso e tal. E aí tinha uns detalhes que a gente nunca fez, uns rebaixos, umas sancas, umas coisas que a gente nunca fez em projeto e não ia sugerir para ela porque não era aquilo que a gente tinha feito em projeto. Aí eu perguntei pro gesseiro, eu falei assim, onde está o projeto que vocês estão executando? Aí ele falou, tá ali em cima, pode pegar. E aí a hora que eu abri, foi a nossa surpresa. Não era o nosso projeto, não era o nosso projeto de gesso e nem de iluminação. Tinha a logomarca lá da empresa de gesso e os selos do AutoCAD de estudante na prancha. Isso foi muito triste pra gente, porque a gente se dedicou para fazer aquele projeto, levamos um tempo fazendo, orçamos a iluminação, e não foi nada executado. A cliente simplesmente pediu para o gesseiro fazer o projeto de gesso e iluminação. Eu vou dizer que essa foi a situação mais chata que a gente passou. Tanto é que a gente foi lá e arrancou a placa da obra, assim, porque realmente foi algo que nos incomodou profundamente. Mas o que nós acreditamos que aconteceu é que o nosso projeto de iluminação, que não é um projeto simples, é um projeto super bem elaborado, casado com mobiliário, a gente já considera toda a parte de LED que vai no mobiliário, nas sancas, enfim, é um projeto muito completo e com cada luminária com efeito que a gente quer que surta no ambiente, né? Então, na hora de orçar, realmente ficou um projeto um pouco mais, ficou um orçamento mais caro, porque era um projeto de iluminação que contemplava várias coisas. E o cliente, ao invés de vir conversar com a gente, falar, olha, achei que ficou muito fora do meu orçamento, o que a gente poderia fazer para enxugar, simplesmente foi lá e conversou com o gesseiro e alterou todo o projeto sem nos informar, e a gente descobriu dessa maneira bem sutil aí. Bem desagradável. A gente nunca ficou sabendo do cliente, ele nunca falou sobre isso, a gente nunca conversou sobre isso, até porque isso já foi meio que um fim de obra ali. Ele nunca procurou mais a gente, enfim. Mas a questão é que ele ficou talvez insatisfeito com o projeto que a gente entregou, porque ficou além do que ele podia investir, e a gente ficou nessa de, a gente não fez o nosso trabalho como a gente deveria fazer, porque não tivemos essa abertura dele. Então foi uma situação um pouco chata, mas a gente não teve muito o que fazer. E assim, nós somos muito tranquilos com relação a isso. Se o cliente acha que não deu, que saiu do orçamento, porque tem coisa que a gente só descobre mesmo na hora de orçar,
a gente senta, conversa com o lojista, o que pode fazer para diminuir aquele valor, altera o projeto. Então, isso nos deixou profundamente chateados. Até porque o cliente fez um investimento de projeto no nosso trabalho, a gente queria entregar tudo que foi contratado para fazer, mas acabou que ele perdeu o dinheiro, né, em certa forma, porque ele não usou dos nossos serviços conforme ele tinha pago. Então, acaba que ele sai no prejuízo. A gente não gosta de receber por uma coisa que a gente não vai entregar para o cliente. E o que é mais triste nisso tudo é que o projeto do gesseiro não era um projeto nada técnico, ele simplesmente encheu de placas de LED, então ficou algo assim bem desagradável, tipo onde a gente teria um pé direito duplo com plaquinha de LED, então assim, ó, algo que não vai funcionar para o cliente lá e a gente nem sabe como ficou no final das contas. Fugiu bastante do padrão, mas enfim, era o que satisfazia. Mas era o que ia satisfazer o cliente naquele momento, então tá financeiramente tudo certo. Apenas, exatamente, né? Então superamos. Mais ou menos. A gente passou muito perrengue também, situações bem desagradáveis com fornecedores. Nós cuidamos muito para indicar, sempre tentamos indicar quem a gente já conhece, já trabalhou junto, mas às vezes o fornecedor que a gente quer ou o valor, né, fica muito fora do que o cliente pode pagar, ou não tem agenda, então a gente tem que recorrer a outros fornecedores. E numa dessas a gente indicou um fornecedor que foi assim, ó, uma pedra no sapato, assim, ó, gigantesca. Por quê? Nada era responsabilidade dele. Ele estava executando uma obra, ele tinha uma equipe que era para executar a reforma de um apartamento. Então, assim, ó, ele contratou o eletricista, ele contratou o encanador, ele que estava administrando, mas na hora de administrar, não administrava nada. Porque toda vez que aparecia um problema, a gente que tinha que resolver. Ele, na maior cara de pau, ligava pra gente e a gente tinha que ir lá resolver. Mas a questão não é nem só essa. Fazia as coisas erradas e ainda falava que era culpa do projeto. E a gente tinha sempre o projeto em mão, no WhatsApp, sempre ele falava uma coisa, a gente virava aquela discussão no WhatsApp interminável, porque a gente tinha um projeto para aprovar, e daí ficava argumentando uma situação chata, desagradável, um fornecedor assim que a gente riscou, se eu encontrar na rua não quero nem ver também, porque olha... É difícil. Para contextualizar, então, a gente passou esse contato para cliente como um executor de obra, porque que teria uma equipe para fazer essa obra. Então, teria a equipe de gesso, de iluminação, eletricista, hidráulico, enfim, toda essa equipe. E fez o orçamento global dessa obra. A gente imaginando que ele já teria, tipo, uma empreiteira, uma construtora, enfim, onde já teriam esses profissionais, a gente falou que ia ser bom, que ia ser interessante, porque a gente ia ter um responsável só pela obra. E aí não foi o que aconteceu, foi isso que a Dani falou, ele foi contratando terceirizados para executar essa obra, porque se fosse dessa forma a gente já teria feito, a gente não teria passado isso para uma outra pessoa, então a gente acabou sendo meio enganado ali naquele processo todo da execução do apartamento. E o detalhe é que terceirizados de péssima qualidade, que acho que não sabiam ler um projeto, não sabiam executar nada, tudo era muito complexo, tudo era muito difícil, assim, ó, desgastou da gente, do nosso tempo, da nossa paciência de um jeito que foi assim, ó, terrível. Também não superei isso ainda. Mas que vale o aprendizado. Agora a gente sabe que com este fornecedor a gente não pode contar, uma pessoa que a gente risca da nossa lista, e que vale a experiência, sentar, conversar, ver bem certo quais são os serviços, se ele vai terceirizar, se ele não vai. Enfim, a gente tem que ver o aprendizado que a gente vai ter disso tudo, né, para não ocorrer de novo. E agradecer a Deus que a cliente era uma querida, ela super entendeu que não era culpa nossa, que a gente só tinha indicado, e ela super entendeu que o problema ali no caso era ele. Graças a Deus, mas fica o aprendizado. Sim. Outra situação que já aconteceu, acontece, e eu acho que é uma coisa que pode se repetir várias vezes, é do cliente, ao contrário daquele primeiro que não quis usar o nosso serviço, esse quer usar e abusar até demais do que a gente está oferecendo. Por exemplo, a gente coloca um número de 2 a 3 orçamentos, dependendo do caso, para que a gente acompanha, por exemplo, de revestimento, iluminação, e às vezes o cliente não fica satisfeito em ver em apenas 2 lojas. A gente tem que ir em 3, em 4, em 5, e aí a gente passa o tempo escolhendo a mesma coisa em todas as lojas,
e aí o cliente vai lá e compra uma coisa nada a ver. Ou corre pro Paraguai, que aqui nossa cidade é do lado. Não agora, mas tem épocas que já foi muito bom comprar no Paraguai. E comprava o que então, quisesse. assim, em vez do cliente já falar de uma vez, não precisa me acompanhar que eu vou lá no Paraguai, não, a gente ia em 4 lojas com o cliente, perdia o maior tempo. E depois ele ia lá e comprava outras coisas que não tinha nada a ver, porque se ao menos comprasse coisas... E aí a gente tinha que se virar para adaptar aquelas coisas ainda no projeto, ainda era meio difícil. E ainda a temperatura de cor de lâmpada, por exemplo, errada. Comprava tudo branca, que a gente odeia iluminação branca na parte social dos quartos. O cliente ia lá e comprava tudo errado, e daí ficava aquela iluminação maravilhosa. Uma coisa também que aconteceu é da parte de finalização de obra, de pegar condicional e tal, ou a gente ser contratado para fazer apenas isso. A gente foi na loja, escolheu tudo que tinha a ver com o espaço, com o ambiente, tapete, cadeira, montou tudo isso. A gente perdeu tipo 2 dias fazendo tudo isso. E aí quando a cliente viu, ficou emocionada, gostou do resultado, mas o valor tinha ficado muito alto. Mas é que essa parte de decoração tem um valor agregado alto, então um vaso legal numa loja legal não vai custar R$10, um tapete não custa R$1.000, enfim, tudo custa muito caro. E aí esse orçamento acabou assustando a cliente, ela devolveu tudo para a loja. A gente perdeu todo o nosso tempo e ela não comprou absolutamente nada em lugar nenhum. E não só a gente perdeu tempo, mas é uma situação chata para a loja, porque eles têm que pegar todos os itens deles, embalar, dispor de entregador, ir lá, levar na casa do cliente, desembalar e depois embalar tudo de novo e levar embora, sendo que ainda esse produto corre um sério risco de ser danificado nesse processo. Sim. E a nossa cara fica como, né? Só que isso também é algo que a gente não faz mais se o cliente não deixar muito claro o valor que ele quer gastar. Porque normalmente, antigamente, o cliente não queria falar muito e a gente ia deduzindo, ia no sentimento e fazia o melhor para aquele ambiente, enfim. A gente não olha só o preço, muito longe disso. A gente não vai só em lojas caras. Só que é importante o cliente falar quanto que ele quer gastar, principalmente nessa fase, para não ter esse tipo de problema, né? Sim, porque se ele falar, eu vou querer gastar 5.000, então tá bom. O que você quer priorizar? O tapete vai custar 5.000. Você quer priorizar a decoração como um todo, não vamos colocar um tapete, enfim, pra gente ir balanceando pra chegar num resultado, pra não ser isso. Acaba sendo uma decepção pro cliente, ele espera uma coisa, mas daí tá muito fora do orçamento. Sim. A gente fez um trabalho totalmente que vai ser jogado fora, não vai ser aproveitado nada, enfim, é gasto de tempo, de dinheiro, de tudo. Então é importante a gente saber quanto o cliente tem para investir, quanto ele quer investir ali naquele espaço, naquela parte de decoração, enfim, no que quer que seja, pra gente não trabalhar à toa e não fazer ninguém perder tempo. Outra coisa que deixa a gente possesso da vida é fornecedor vir, querer marcar agenda aqui no teu escritório. A gente para tudo para atender com a maior carinho, maior atenção. A gente gosta de ver as novidades, mas tem alguns que chegam a ser chatos, assim, insistem muito e tal. E a gente tá super aberto a parcerias. Então, ele vem em maior disposição, traz presentinho, faz de tudo. Aí você acaba indicando ele para o seu cliente e fala, não, realmente essa empresa aqui me pareceu muito boa, eles fizeram questão de fazer essa parceria e tal. Quando chega na obra, dá algum problema, o fornecedor simplesmente desaparece, lava as mãos, acha que o arquiteto que se vire, que ele não quer nem saber. Não tem o que fazer, não tem jeito para resolver nada. Simplesmente vendeu e tchau. E acaba sobrando para nós ficar lá se explicando com o cliente, que foi uma empresa que a gente indicou, o fornecedor some e a gente fica naquele desgaste para resolver o problema que nem foi a gente que gerou. Então tem que cuidar muito com esses fornecedores, é por isso que a gente sempre indica quem a gente já trabalhou e deu certo, porque a incomodação, o problema vai existir sempre, mas a incomodação, para resolver esses problemas, a gente sabe que vai ter um respaldo ali, enfim, não vai ficar ver navios depois se der algum problema. Uma outra situação que a gente passa aqui é quando o cliente ele quer fazer o projeto, mas ele não tem tanto para investir
E geralmente eles já falam pra gente quando vem aqui contratar, eu tenho X valor, eu quero investir tanto, ou eu não tenho um valor em mente, mas eu vou fazendo por partes, enfim. São economias que a gente gosta de saber do cliente, o que ele quer fazer, o que ele está disposto a fazer, para a gente ajudar nas melhores decisões e definições de materiais. Então, por exemplo, se o cliente ele vai optar por colocar, um caso que aconteceu, colocar uma escada em mármore de 40 mil reais, só que a porta de entrada ele colocou uma porta que imita madeira porque era muito mais barato do que a de madeira. Mas aí ele gastou uma fortuna na escada, sendo que poderia ter colocado um outro material para a gente valorizar, colocar um material legal na porta também, fazer esse balanço de materiais, de qualidade, do que vai ser mais durável, tanto funcional quanto esteticamente, que eu acho que é isso o nosso trabalho. Aliar as duas coisas para o resultado final ser positivo. Então, é aquela coisa que a gente se sente meio frustrado, que a gente tá aqui para orientar, só que às vezes o cliente tem aquela sensação que o arquiteto tá aqui só para esbanjar o dinheiro dele. Mas não, a gente tá aqui para ajudar nas melhores escolhas, investir o dinheiro nas coisas certas, nas coisas que vão aparecer, nas coisas que são mais de qualidade, né? Então, a gente fica meio chateado quando acontece isso também. E para finalizar os desabafos, uma coisa que também é bem desgastante, cansativa, é o cliente acabar depositando em cima do arquiteto, do profissional, tudo que acontece na obra. A culpa nem é do arquiteto, sei lá, o pedreiro dele ficou doente, não apareceu, ele vem falar no teu ouvido, porque não sei o quê, porque tá atrasado, porque não sei o quê. Mas não no sentido só de reclamar, ele vem no sentido de realmente culpar, sabe? Então, tudo que acontece, exatamente tudo, alguns clientes, alguns, não são todos, poucos na verdade. Problematizam pro arquiteto. Né? Então assim, ele acaba te passando uma responsabilidade que não é sua, ele interpreta como tudo que acontece na vida dele, naquela obra, é culpa sua. E daí é algo extremamente desgastante, o telefone toca, você já quer correr daquele cliente, porque você sabe que tá ali só pra reclamar. Então, por isso que é importante na hora de fazer o seu contrato com o cliente, tal, você colocar o que são suas responsabilidades, o que não são suas responsabilidades, até onde você chega e até, né, o limite acaba e tal, enfim. É importante explicar isso, porque se você não explicar, vai passar, ele vai achar que você está fazendo pouco, que você está fazendo menos do que foi contratado, enfim, é bom explicar tudo, quanto mais explicado, melhor e menos problema você vai ter. E a gente quer saber de você, qual é o seu desabafo, o que acontece aí que te deixa meio frustrado, meio desanimado, para compartilhar mesmo, pra gente trocar figurinha. E eu acho bem legal a gente se apoiar nesse sentido, não só na parte boa, na parte da foto bonita lá da obra finalizada, mas sim dessas situações que incomodam e desgastam e haja Rivotril, né? Até porque a foto final lá é um momento só e a obra são 6, 7 meses, às vezes 1 ano, 2 para chegar. Então o trabalho é muito longo para chegar lá no final, só ter uma foto bonita e tal. A gente tem que percorrer por todo esse caminho trabalhoso e desgastante muitas vezes. Então compartilha aí com os seus colegas de profissão, vamos comentar quais são essas dificuldades e perrengues que a gente enfrenta no dia a dia. Se você gostou, dá o seu like aí. Tchau, tchau!